E vamos começar falando. Paulo, querido, bom dia, tudo bem? Oi, bom dia, Mário, bom dia, Rebeca. Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Eu estava com um problema aqui no meu microfone. Mais uma vez, obrigado. É sempre um prazer conversar com vocês e com toda a comunidade aqui do Fórum Café. Bom, o Faustão, não o Faustão da Melícia, né? O outro Faustão, aquele do transplante, ele sempre dizia lá no velho programa Fausto Silva, quando era. Gente, o programa Fausto Silva eu sou muito antigo. Era na TV Record, era um sucesso, era um programa alternativo, né? Era um negócio assim, muito cult. Né? Depois a Globo levou ele. Ele dizia: quem sabe faz ao vivo. Então vamos ver agora, vamos botar o Paulo Clias para fazer ao vivo com a gente. Nada de fazer o combinado, não. Paulo, acabou de sair uma pesquisa da Genial Quest, nós mostramos ela aqui agora há pouco, ela indica uma queda importante de 6 pontos percentuais na popularidade do governo Lula. A aprovação ao trabalho que o presidente Lula está fazendo caiu de 60% para 54%, e a desaprovação subiu de 35% para 42%. A gente voltou um pouquinho atrás do que era no início do mandato em relação à desaprovação, né, uma subida grande. Ele vinha conquistando, né, em abril, junho e agosto, era crescente a popularidade do governo. Aparentemente, diz aqui a avaliação do Felipe Nunes, é que a questão principal, e aí é em todas as classes, em todas as regiões, e que aí o tema principal é a economia. Estou tentando achar aqui. Então, o Brasil está indo na direção certa ou errada, aumentou quem acha, já é maioria, em quem acha que o Brasil está indo na direção errada, 49% a 43%, e aqui está, segundo ele, a percepção de piora da economia subiu de 23%, olha o salto que relevante, de que nos últimos 12 meses a economia do Brasil piorou, saltou de 23% para 32%. Paulo, vamos falar então sobre essa questão, né? A percepção das pessoas sobre a economia está mudando, né? Pois é, Mauro, eu tenho a impressão que esse tipo de pesquisa, quer dizer, o pessoal fala nas eleições, né, que pesquisa é fotografia, que precisa ver o conjunto do filme em movimento, aquela coisa toda. Mas o fato concreto, quer dizer, é que a gente está num momento em que um conjunto amplo de questões, né, quer dizer, vem contribuindo para reduzir a popularidade do presidente, né, mas eu não sei exatamente como é que foi a metodologia, como é que a gente pode avaliar, porque do ponto de vista, vamos dizer, da maioria da população, né, quer dizer, existe uma percepção, né, de que a situação melhorou em relação aos últimos 12 meses, porque essa é que é a pergunta, né? Quer dizer, você teve um aumento do salário mínimo, você teve um aumento das pensões e aposentadorias do INSS, você tem uma redução marginal, mas aumentou, né, o nível de emprego, etc. E você teve, né, algum efeito do que havia sido acordado ainda no desespero eleitoral do Bolsonaro, que ele saiu, né, com aquele conjunto amplo, né, de valores, né, que foram incluídos no orçamento, que se transformaram em despesas governamentais, e o Lula, no início do governo, com a tal da PEC da transição. Então, eu diria o seguinte, quer dizer, a minha crítica, né, quer dizer, a nossa crítica, eu digo, dos setores progressistas, desenvolvimentistas, etc., com relação ao governo, né, eu escrevi, inclusive, um artigo, vocês publicaram na Fórum ontem, né, que o tema é Quo Vadis, né, para onde vai, né, esse governo. Mas é muito mais da insatisfação do que não foi feito do que propriamente dos equívocos no sentido, não, minha situação piorou. Entendeu? Quer dizer, não dá para a gente dizer que a situação da média dos brasileiros e brasileiras tenha piorado, você concorda, ao longo dos 12 meses. O que eu Sim, ao contrário, né? Ao contrário, melhorou. Melhorou.
Só que eu acho que é um grave erro é o seguinte, olha, hoje é dia 25, não é isso? 25. Na segunda-feira que vem vai ser dia 30 de outubro. A gente vai comemorar 1 ano da vitória do Lula no segundo turno no ano passado. Quer dizer, então, há 1 ano já se sabia que esse país ia ser governado, em tese, por um governo que havia derrotado o projeto fascista autoritário, né? E, com ele, o neoliberalismo, o austericídio exacerbado e tal do Paulo Guedes, iria colocar no lugar alguma coisa que abrisse caminho para recuperar a destruição do Estado, o desmonte das políticas públicas, essa coisa toda. Só que a gente está há 1 ano num rame-rame, por N razões, que a gente pode conversar, depois você vai orientar o nosso papo, mas que muito pouco avançou. Então, eu não sei, né, quer dizer, se essa pesquisa está pegando essa sensação que eu tenho, que você tem, que a maioria, talvez, de nós aqui no canal tem, com relação àquilo que não foi feito, né, do que propriamente algum grau de insatisfação com a sua própria situação. Porque eu acho que politicamente é importante a gente dizer, quer dizer, a situação do Lula em relação ao Bolsonaro não piorou. Quer dizer, pelo contrário, marginalmente melhorou. Nossa insatisfação, quer dizer, é com aquilo que não foi feito. Veja, a gente já está há 1 ano, quer dizer, 10 meses, é quase 25% do mandato, 20%, desculpa, 1/5 do mandato do Lula. O mandato de 48 meses já foram 10. Quer dizer, e a gente está perdendo uma oportunidade de ouro, né? Quer dizer, os políticos costumam dizer, né, que você tem logo no ingresso de um novo mandato a possibilidade, apesar desse Congresso, etc., de fazer um monte de medidas, porque você vem com a popularidade de quem acabou de ser legitimado pela maioria dos votos. E, infelizmente, na área econômica, em especial, o governo não está fazendo nada daquilo que deveria e do que se esperava. Deixa eu só registrar, antes de mais nada, a Judite dizendo, a gente falou do Faustão, que do quem sabe faz ao vivo, e o Paulo Clia já mostrou que sabe, então faz ao vivo. Perdidos na Noite era o nome do programa, é verdade, tinha muito isso. E o Alexandre, olha que legal, ia muito no Perdidos na Noite, era gravado no Teatro Zácaro, passava na Band, é verdade, não era na Record, era na Band. Assistia bastante também, era muito cult o Perdidos na Noite. A Maria está trazendo uma questão aqui, Paulo, sobre essa questão sobre o desempenho do governo Lula. Deixa eu ver aqui, pronto, aqui. Maria, ela diz assim, e aí te pergunto se você acha que isso pode ter influência. A gasolina caiu, mas depois deu um triplo carpado, e agora está R$6 o litro. Exato. Eu acho que a Maria pega um ponto que eu acho que pode ser útil, né, Mauro, para a gente conversar. Eu peguei o finalzinho, né, assistindo a conversa de vocês, você, a Rebeca e o Plínio, né, e sempre está colocada essa questão de criticar ou não criticar equívocos na política do governo, tá certo? Você tem até o exemplo da Argentina, que o pessoal realmente, nos próprios campos, né, políticos, por exemplo, do pessoal progressista, do kirchnerismo, etc., não perdoa, entre aspas, né? O problema é o seguinte, quer dizer, a nossa crítica não é a crítica de quem quer tirar o governo, desgastar o governo, para na próxima eleição, agora nas municipais de 24 ou nas gerais de 26, botar o nosso projeto. Não é isso. Isso quem faz é a direita. É o fascismo, são os setores conservadores. A nossa crítica é justamente para que o governo encontre o seu rumo, encontre com os seus desejos de programa e as necessidades reais da maioria da população. Então, é uma crítica construtiva, né, como se dizia nos velhos tempos, é para colaborar, para acertar rumo, porque a gente não pode correr o risco de nos calarmos em questões importantes. Vou dar 2 exemplos. No comecinho do governo, vocês se lembram, o Fernando Haddad tinha sugerido ao Lula que não desse o reajuste completo do salário mínimo para repor a perda da inflação do ano passado, porque isso ia ter impacto nas contas públicas, é a eterna preocupação dele com o austericídio e com o déficit fiscal. O movimento sindical, a CUT, os trabalhadores, a gente chiou, alertou. Qual foi o resultado? O Lula
Lula foi lá e corrigiu, falou, não, a minha promessa era a reposição integral da inflação e ganhos reais do salário mínimo. E corrigiu. O Brasil não quebrou, não teve desgaste, muito pelo contrário. Isso teve efeito também sobre as pensões do INSS, sobre as pensões das aposentadorias, porque eles são indexados ao salário mínimo. Então, teve um efeito geral. Agora, concretamente, a gente já discutiu isso aqui em alguns momentos. Você está com aquela proposta, por exemplo, de privatização de presídios, que é um absurdo, né? Quer dizer, é isso que eu ia te falar. Não, mas veja, o que acontece? A gente criticando, etc., muita gente incomodado, está fazendo o jogo da direita. Não, a gente está apontando um equívoco no interior do governo para que seja corrigido. E agora a gente vê nos jornais que, aparentemente, o Ministério dos Direitos Humanos, olha, você está mais rápido do que eu no gatilho, né? Já puxou a mensagem aí, está pensando em rever essa questão. Você percebe? Quer dizer, cabe às forças progressistas, cabe, né, às forças desenvolvimentistas, preocupadas com direitos humanos, nesse caso, apontar os erros. Isso não é fazer jogo da direita. Dá um passo atrás. Explica para nós o que é essa história do governo federal, o governo Lula, estar apoiando privatização de penitenciárias, privatização dos presídios. Qual o efeito disto e qual é a crítica que setores da esquerda, você é um deles, fazem a este projeto? Então, vamos lá. Quer dizer, tudo começa com a ideia das chamadas PPPs, né? São as parcerias público-privadas, que nada mais é do que uma forma disfarçada de se promover algum grau de privatização de serviços públicos no Brasil. Isso aí foi uma invenção dos tucanos, né, uma alternativa super querida pelo capital, pelo sistema financeiro, e, infelizmente, está presente em muitas áreas da nossa sociedade, na área da saúde, na área da educação, na área da infraestrutura, etc. No começo do governo, em abril, né, o Ministério da Fazenda apresentou ao Lula e saiu um decreto dizendo que áreas onde você pode ter objeto de PPPs, mas principalmente de incentivos tributários, ou seja, pagar menos impostos, incentivos financeiros, ou seja, receber recursos do BNDES para os empreendimentos, ela ganhou algumas alíneas, tinha uma lista, né? Infraestrutura, saúde, e todo mundo foi pego de surpresa porque teve uma linha que falava assim: sistema de segurança pública e sistema prisional. Então, em abril, veja, 6 meses atrás, já se abria uma avenida muito perigosa para que os presídios, por exemplo, fossem objeto de uma PPP de estímulo do BNDES e de benefícios tributários de todo tipo. No Brasil, tinha tido uma única experiência até o momento, que era um presídio na região metropolitana de Belo Horizonte, na época do Aécio Neves, se não me engano, ou dos tucanos que o sucederam lá na época, Ribeirão das Neves, né, em que foi realmente iniciada uma primeira vez de um presídio. Ainda está num processo, né, que se a direção é completamente privada, se é só a construção e a gestão, enfim, eles estão... É um boi de piranha. O segundo modelo, quer dizer, o segundo exemplo, desculpa, aconteceu há algumas semanas atrás, eu escrevi um artigo, vocês publicaram, quando, no Rio Grande do Sul, não por acaso, Eduardo Leite, governador tucano, né, falou, olha, tem o presídio aqui em Erechim, que já existe um presídio lá, está em péssimas condições, superlotado, quero fazer um novo presídio nos moldes de Ribeirão das Neves e com base nesse decreto. Ou seja, parceria público-privada, o presídio vai ser privado, com apoio do BNDES no financiamento do empreendimento. Quer dizer, passa a ser um empreendimento ter um presídio, fazer um presídio, tocar um presídio, como ter uma padaria, como ter uma fruticultura, como ter uma fábrica de armamentos, entendeu? É uma completa loucura. Não, e a gente tem advertido, o Davi De Castro, espero que ele venha aqui amanhã, tem falado disso, estabelecer a privatização dos presídios no Brasil é implantar o trabalho análogo à escravidão nas penitenciárias brasileiras. E mais, essa moda brasileira de sempre atrás do que já não deu certo em outros países, né? Que estão falando em privatizar a água aqui no Brasil.
Aí lá, e no resto do mundo, todo mundo já desde 10 anos atrás está reestatizando porque não deu certo. A mesma Não, coisa mas aqui. que nesse caso. Ah, desculpa, Marco. Não, só para pegar. Estão começando a reestatizar as prisões dos Estados Unidos, que é um grande fiasco, porque a privatização do presídio transforma o preso numa unidade econômica, de vez. Então, quanto mais preso, melhor, né? Quanto mais preso, mais lucro. Então, era exatamente isso que eu ia comentar contigo, Mauro. Quer dizer, mais uma vez, né, quer dizer, os nossos liberaloides de plantão pegam o modelo norte-americano, né, não sabem o que está acontecendo nos últimos anos nesse modelo. Não, a solução é privatizar, o Estado é ineficiente para qualquer coisa, né? Ele é ineficiente para siderurgia, ele é ineficiente para telefonia, ele é ineficiente para banco, é ineficiente para a saúde, ineficiente para a educação e para presídio, o que é uma loucura. Entende? Quer dizer, nos Estados Unidos, como você disse, eles já recuaram. Eles perceberam que não existe panaceia. Transformar preso comum, transformar presídio em mercadoria, como você diz, é o pior dos mundos. Tanto que eu vou dar um exemplo para vocês, quer dizer, algumas semanas atrás, quando teve a privatização, então, desse presídio em Erechim, lá no Rio Grande do Sul. Foi toda aquela pompa, né, Mauro e Rebeca? O evento aconteceu aonde? Na Bolsa de Valores de São Paulo, que hoje é chamada de B3, né? Que é a meca, né, do financismo, né? Quer dizer, os grandes negócios e as grandes negociatas também são realizadas lá, na privatização, né, de triste memória da Vale, de todas as outras, aquela cena do chefe do leilão batendo o martelo, dizendo vendido, né? E ali está sacramentada a transferência de parcela do setor público para o setor privado, geralmente a preço de banana. E foi assim que foi feito, né? Quer dizer, criar um presídio, privatizar um presídio, como se fosse uma privatização, que a gente já critica em geral, como qualquer outra. Bate o martelo, está vendido. E sabe qual é a referência de bater o martelo? Foi um valor, gente. Porque a proposta oferecia o preço, olha só a loucura, R$ 233 por dia para o presidiário, com um deságio, eu lembro até hoje os valores, 0,000452% em relação ao edital. Então, está, vamos dizer, fechada, finalizada a operação. Isso é uma loucura, quer dizer, você coloca numa planilha financeira, econômica... Os jovens negros desse país aprisionados. Os jovens negros, porque a grande maioria dos presos no Brasil, a gente sabe, são jovens negros e pobres. E a grande maioria não teve condenação definitiva, por um lado, está em condenação provisória, esperando o veredito definitivo da justiça, e a grande maioria por pequenos delitos associados a porte de droga. Então, o futuro que a gente pretende, a partir de uma experiência desse governo, é de você ter uma mudança radical, por exemplo, né, o ministro dos Direitos Humanos já comentou sobre isso, o Flávio Dino também, de desencarceramento. Você percebe? Quer dizer, isso significa reduzir o número de presos, e isso significa reduzir a atratividade deste novo negócio. Porque quem está querendo entrar nesse setor, que vai virar, esperamos que não, a gente bate na madeira aqui, que isso seja um objeto de recuo, mas se virar um novo setor da economia, como é dos Estados Unidos, aí é isso, quer dizer, eu quero mais dinheiro no custo do preso e eu quero mais dinheiro pelo universo de presos existentes. Se eu estabeleço uma política de desencarceramento, a grande maioria não merecia estar preso, quer dizer, o empreendedor vai se ver, entre aspas, frustrado na sua expectativa desse mercado, entre aspas, de longo prazo. Vamos lembrar, aquela concessão foi de 35 anos. Quer dizer, o cara está botando o dinheiro dele, nem tanto dele, mais do BNDES, né? Mas ele está partindo para o empreendimento que é dali para ele para melhor e para pior do Brasil, porque é mais preso e mais dinheiro público transferido para o setor privado. Exatamente. Isso vai de encontro, né, Paulo? Eu li o seu artigo e você diz que todas essas ações vão de encontro às promessas que o próprio Lula fez durante a sua campanha, né? Você fala no artigo que no dia 30 se completa um ano, né, de que a gente soube
que o Lula tinha vencido as eleições e relembra alguns pontos que ele falou durante a campanha eleitoral, de reerguer o país, de fazer um governo de 5 anos em um ano, né? E quando a gente se depara com questões como essa de privatizar presídios, isso foge totalmente daquilo que ele prometeu. E o povo vota de acordo com uma promessa que é feita. Então, se a gente fala do lado da direita, a gente também precisa comentar aquilo que não chega. Porque não adianta colocar 50 projetos sociais em exercício novamente e privatizar presídio. É uma política de bate-a-sopra, e de bate-a-sopra a gente já está cansado, né? Eu vejo que são discursos muito modernos, mas as práticas ainda são muito coloniais. É isso que a gente tem defendido e falado aqui, né? Não, perfeito, Rebeca. Quer dizer, todo mundo se lembra, o Lula pegou, né, se inspirou um pouco no Juscelino Kubitschek, né? Há 70 anos atrás dizia, não, vou fazer 50 anos em 5, né? Porque na época o mandato era quinquenal, né? E fez Brasília, trouxe as indústrias automobilísticas, construiu estradas e tal. Não é o caso a gente discutir, fazer um balanço do JK, tá certo? Mas o Lula pegou aquele bordão e falou, vamos fazer 40 anos em 4. Meu mandato é de 4 anos e tem muita coisa para ser feita. Quer dizer, tem tanto a reconstrução do Estado que foi destruído, a recuperação das políticas públicas que foram desmanteladas, essa coisa toda. Mas a gente está com um problema que é um obstáculo inicial que o próprio governo colocou para si mesmo. Quer dizer, vocês já devem ter ouvido em vários momentos, o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, ele se vangloria de ter sido o principal responsável pela legislação dessas PPPs, e que fez isso quando ele estava no Ministério, à frente da Prefeitura de São Paulo, etc. Isso é um ponto. Segundo ponto, você liga isso com o novo arcabouço fiscal e esse compromisso quase messiânico, tá certo? Que o Fernando Haddad tem com a questão do equilíbrio fiscal, né? Não podemos ter, tem que ser déficit zero, etc, etc. Isso vai fazer com que os recursos públicos orçamentários para as áreas sociais, porque a área financeira está fora, o pagamento de juros continua livre, leve e solto, na ordem de 700 bilhões por ano, e nisso ninguém está mexendo, mas na saúde, na educação, previdência, etc. e tal, está na lógica de que as despesas crescem abaixo, a 70% do ritmo das receitas. Não é um desastre tão grande quanto era o teto de gastos, mas o compromisso do Lula de simplesmente revogar o teto de gastos não foi cumprido. Então, isso se combina, você percebe? Quer dizer, redução dos gastos em áreas sociais com a panaceia da PPP suprindo, através de recursos privados, aquilo que é uma função constitucionalmente estabelecida como sendo do Estado. Isso é uma completa subversão. Quer dizer, que um governo liberal faça isso, a gente vai criticar, mas a gente compreende, porque é do ideário desse pessoal. Agora, que um governo progressista, desenvolvimentista de esquerda, deixe de cumprir com a agenda social e, principalmente, deixe de apontar os recursos para reconstruir o Brasil num grande projeto nacional de desenvolvimento e deixe tudo para as forças de mercado, isso é perder uma batalha que a gente teria condições de estar muito na frente. Já perdemos quase um ano desses 4. Vamos ver se o Lula acorda, porque ainda tem 3 anos, mas alguma coisa precisa ser feita. Senão a gente vai ficar numa mesmice de reproduzir os governos anteriores, entende? Ô, Paulo, vamos falar as coisas tal como são. Porque um dos centros do novo PAC, está se dizendo até que o Rui Costa vai deixar de ser chefe da Casa Civil para cuidar só do PAC. Um dos elementos centrais do novo PAC é essas 3 letrinhas. PPP, Parceria Público-Privada. Paulo, vamos falar a verdade? Não existe parceria pública-privada. PPP é a sigla que tenta esconder algo que quer dizer o seguinte, PPP, gente, toda vez que você ouvir PPP, você faz assim na cabeça. PPP igual privatização, não é de outra coisa que nós estamos falando, não é isso? Próxima vez eu vou chamar você para ser o entrevistado, porque daí você não tem papas na língua, né? E fala o que quiser. Mas é isso, Mauro. Veja, eu acho que essa tentativa de dourar uma pílula
né? E eu já participei desse debate há décadas, porque eu estudo esse processo de privatização, fiz meu mestrado sobre isso, doutorado, enfim. E o que acontece? Quer dizer, teve um momento, não sei se talvez os mais novos não se lembrem, em que se tentou dar um giro de retórica, falar, não, mas não é privatização, é concessão. Não, não é privatização, é terceirização. E é isso que você está falando. Não, não é privatização, é só uma PPP. Agora, PPP significa concretamente o quê? Ainda mais num espaço como o espaço da sociedade brasileira, em que a gente sabe muito bem qual é a relação das classes dominantes do capital, tá certo? Financeiro e não financeiro, com o Estado. Quer dizer, é uma relação de rapina, quer dizer, é se apropriar ao máximo dos recursos públicos para os seus projetos individuais e fazer com que os seus investimentos, quer dizer, ampliem o seu horizonte, tá certo? Então, por exemplo, saúde e educação, até algumas décadas atrás, não tinha quase setor privado nessas áreas. Previdência, a mesma coisa, a participação da previdência privada era muito pequena. Autoestradas, portos, enfim, esse conjunto de infraestrutura, quer dizer, era naturalmente e geneticamente, o seu DNA era do setor público. Então, você pode dizer, talvez, algum outro setor vale a pena, eventualmente, você atrair o capital privado, etc. Mas o coração dos serviços públicos de essência, como saúde, como educação, como previdência, e agora segurança pública e sistema prisional, não tem sentido. Eu vou dar um exemplo concreto, Mauro. Vocês devem ter acompanhado até, acho que faz 1 ou 2 anos. Também estava aquela coisa dos aeroportos, precisa fazer, acontecer, não sei o quê, solução PPP. Então, o governo fazia o quê? O governo entrava com investimento, isso foi no governo Lula, foi na Dilma, né? Reformava aeroportos, gastava uma grana enorme, que diziam que não existia, né, do orçamento, para botar os aeroportos nos trinques. Quando ele estava pronto, ele oferecia para os consórcios privados que iam lá e batiam o martelo e eram vencedores, tá certo? Porque daí, então, gestão de aeroporto passou a ser uma mercadoria objeto de lucro. A qualidade do serviço, a segurança, isso tudo está esquecido. E teve um momento que no aeroporto de Viracopos, lá em São Paulo, em Campinas, que era para ser um dos grandes aeroportos, né, que eles chamam de hub, né, que é um nó, né, que pega muitas entradas e saídas, etc. O consórcio ganhador falou, não gostei da brincadeira, não. Pega ele de volta para vocês. Pois é. Sim, está o pepino na mão do Estado de novo. Você percebe? Quer dizer, imagina lá para frente, em Erechim, o consórcio que ganhou lá por algumas circunstâncias, porque eles não têm nenhuma responsabilidade em nenhum sentido, nem econômica, nem só. Eles querem saber do lucro do empreendimento e ponto. Devolve para o governo do Estado e fala, não gostei. Está muito difícil mexer com preso, entendeu? Muito jovem bagunceiro, muito negro, dá muita despesa. Volta para vocês, não quero mais jogar esse jogo. E aí todo o investimento, toda a garantia, inclusive que o BNDES tem do financiamento, etc., vai ficar para quem? A outra hipótese, que ele seja, eventualmente, entre aspas, bem gerido. O que significa bem gerido a lógica do capital privado? É que a rentabilidade financeira daquele empreendimento tenha sido, que se chama no financês, maximizada. Isso, no balanço, é o mesmo balanço que o Haddad faz com as contas públicas. É aumento de receita ao máximo e diminuição de despesa ao máximo, para que essa diferença fique apropriada pelo consórcio privado. Isso significa mais recurso público na forma de transferência do governo, tá certo? E pior qualidade de vida dos presos, porque a menor despesa significa que atendimentos básicos, né, de qualidade de vida, etc., não vão ser atendidos. Isso é uma subversão completa de qualquer lógica de direitos humanos, não é nem de esquerda e de direita, não, entendeu? Quer dizer, Paulo, estou vendo aqui, porque assim, não é que é promessa de campanha. Depois de eleito, o presidente Lula, num discurso, na verdade, numa entrevista, em 13 de dezembro de 2022, portanto, depois da eleição, disse o seguinte: vão acabar as privatizações nesse país.
já privatizaram quase tudo e vamos provar que algumas empresas públicas vão poder mostrar a sua rentabilidade. Isso não é promessa de campanha, isso já é promessa de governo, de que não vai ter privatização. E aí um dos polos, um dos centros do arcabouço fiscal, do projeto econômico de Haddad, é exatamente a privatização. A gestão é importante, eu já disse isso aqui mais de uma vez, o Paulo fala, você não tem papas na língua. Não, não tenho. Porque eu tenho compromisso, sempre falo, não vem me pedir para fazer compromisso com o governo, eu tenho compromisso com os oprimidos, entendeu? Meu compromisso é sempre com as vítimas, sempre. Né? Então, não vem me dizer para moderar o que eu falo sobre o governo de Israel, não vou moderar jamais. Então é o seguinte, não dá para deixar de considerar a gestão Haddad como uma gestão neoliberal. Ela é basicamente neoliberal, ou para usar uma palavra que agora está na moda, social-liberal. E quando a gente esperava, isso não está ainda muito claro, né, Paulo? Quando a gente esperava que a coisa ficasse por aí, que era então investimento público e investimento privado, parece que a questão do capital estrangeiro como uma das ferramentas da alavancagem do governo Lula vai entrar na dança, sendo que o Lula disse o seguinte... não venham aqui para comprar as nossas empresas públicas porque elas não estão à venda. Aparentemente, ainda não está confirmado, são os estudos aí que estão rolando no Ministério, as empresas públicas vão sim estar à venda. Cenário complexo, né? Agora, depois não sabe por que a pesquisa está caindo, a pesquisa, né? Aplica um governo neoliberal, vai ter uma pesquisa de governo neoliberal. E, ó, gente, nós estamos advertindo, não é? A gente quer que fique tudo certo. Em 2024 vai ser um desastre. Com o novo arcabouço fiscal, prepare-se, 2024 será um desastre se não houver uma reversão da política econômica. Desculpa, inclusive sobre essa questão econômica de 2024, você fala também, né, Paulo, que é preciso reconhecer que não haverá crescimento no PIB nesses anos que precisam, né? Não vai haver crescimento no PIB. Queria que você explanasse sobre isso também para a gente. Então, não, a questão de ter ou não crescimento no PIB, Rebeca, ainda bem que você colocou isso, é muito importante, né? Quer dizer, ele está muito abaixo, muito aquém das reais necessidades que a gente teria, né? Quer dizer, porque na hora que você fala o crescimento do PIB, é o crescimento do conjunto das atividades econômicas do país, tá certo? Então, a gente precisa ter um início, né? Quer dizer, de um crescimento mais acelerado e fazer com que isso, quer dizer, crie as condições para você ter mais investimento, né? Como a gente diz, macroeconômico, para aumentar emprego, para aumentar a capacidade industrial, aumentar a infraestrutura, etc. Com essa orientação, né, que vocês estão já apontando, você comentando, Mauro também, quer dizer, em que na área econômica você tem uma reprodução, tá certo? Quer dizer, de um modelo que não significou uma mudança, né? Quer dizer, então, a gente pode dizer, não é neoliberal, não, você está exagerando, social-liberal. Não importa tanto o rótulo. O que importa é que a área econômica do governo não promoveu quase nenhuma mudança em relação aos parâmetros anteriores que estavam desenvolvidos. Então, na perfumaria, tudo bem, quer dizer, então não é mais o teto do Temer, mas é o subteto do Haddad. Mas a lógica da busca da austeridade permanece. As receitas crescem muito mais do que as despesas que ficam a 70%. O governo está impedido de capitalizar, injetar recursos nas empresas estatais e nos bancos estatais, que é fundamental, né, aportar recursos do Tesouro para capitalizar e dar esse salto à frente. O ano que vem, vocês já apontaram, quer dizer, 2024 vai ser um ano de eleição. Entre outras coisas, quer dizer, no ciclo político, é um ano que demanda investimentos desde o nível do bairro, da cidade, etc. Então, esse discurso do Fernando Haddad de zerar o déficit fiscal o ano que vem, além de ser errado, porque é um equívoco, né? Não tem sentido, no momento de estagnação econômica, que o crescimento mal vai superar 1% do PIB, tá certo? Quando as necessidades são muitas outras, você impedir o Estado de sair na frente, de aumentar o investimento, aumentar a despesa, aquilo que chama da recuperação do protagonismo do Estado. Não, ele diz, vou diminuir e se vangloria, bate no peito de dizer que essa é uma medida boa.
Mas nem essa medida boa vai ser aprovada, eu garanto para vocês. Os parlamentares no Congresso, não importa se o cara é de direita ou de esquerda, se quem financiou a campanha dele é ligado ao capital ou não, ele quer despesa na sua região, porque a eleição de prefeitos, vereadores, mobiliza o conjunto do sistema político em cada cidade, em cada região, em cada estado. Deputado federal entra, senador entra, o governador entra, deputado estadual entra, e todo mundo quer oferecer, ou pela oposição ou pela situação, motivos para conquistar o eleitorado. E além do discurso programático, ideológico e tal, a gente sabe que no Brasil, né, aquilo que eu chamo, entre aspas, de gestão de obras conta. Né? Quer dizer, o cara chegar e dizer, ó, trouxe aqui esse projeto, esse aquele, desde a, né, da quadra de futebol até a ampliação da escola, a reforma do centro de saúde, entende? Então, não tem sentido a gente, o nosso governo, quer dizer, atuar como um limitador. É um absurdo. Por que essa meta, né, messiânica, zero de déficit público? Quem disse para a gente que isso é bom? Entende? Só porque o zero é bonitinho, é redondinho? De maneira nenhuma. Quer dizer, nos últimos 9 anos, o Brasil teve déficit público, com exceção de um ano, o ano passado, 22, e nem por isso quebrou. Então, se liberar, olha, 0,5% do PIB, 1% do PIB, 1,5% do PIB de déficit, dada a situação conjuntural de crise, ou de baixo crescimento, aquilo que em economia a gente chama de medidas contracíclicas e que são essenciais. Ao contrário do senso comum e do que acontece com as pessoas e com empresas, se eu não tenho dinheiro, eu reduzo o meu consumo. O Mauro, a Rebeca, a mesma coisa, cada um de vocês que estão nos assistindo. Só que o Estado brasileiro, não, ele é diferente. Ele tem um tesouro nacional, ele tem reservas, ele lança tributos, ele faz endividamento. Você percebe? E é no momento do baixo crescimento ou da crise que ele tem que sair para frente gastando mais. E a gente está fazendo exatamente o oposto que devia fazer e repetindo todos os erros da política econômica anterior, entende? Aí, investimento público ano que vem, sabe o que vai ter? Ano de eleição municipal? As emendas parlamentares. O Centrão vai ser o responsável pelo desenvolvimento nos municípios e, ó, com patrocínio do governo Lula, com patrocínio da Haddad, vai faturar a prefeitura no país inteiro. Paulo Crias, muito obrigado. Semana que vem a gente volta para uma nova rodada de conversa. Abração. Obrigado, gente. Muito obrigado. Beijo no coração e boa continuação aí. Valeu. João Paulo, obrigada.